Muito bem-vindos a esta sessão de Educação Ambiental sobre o Restauro Ecológico. Eu sou o João, sou técnico de Educação Ambiental na ANP WWF. Olá a todos e a todas, o meu nome é Kátia e coordeno o programa de educação da ANPWWF. Obrigada, João, por esta introdução. Então, nós hoje vamos falar sobre restauro ecológico, e a ideia é fazermos aqui uma viagem dinâmica entre as florestas e os oceanos, que são ligadas pela água doce, pelos nossos grandes rios, não é? E vamos falar um bocadinho da importância de cada um destes ecossistemas para nós, também as ameaças que estes ecossistemas têm e possíveis soluções ligadas ao restauro. Começando aqui na questão do restauro. Por que é que falamos em restauro? Neste momento é importante, para além de nós travarmos a perda de diversidade que já existe, pensarmos também em recuperar a que já perdemos, restaurar, por exemplo, plantando árvores, que é assim a forma mais fácil de nós percebermos como é que este restauro pode ser feito. Mas vamos falar um bocadinho em todos os ecossistemas. Então, para revertermos esta degradação de ecossistemas, precisamos de recuperar a biodiversidade, para além de travar a sua perda, como já disse, para termos os ecossistemas em equilíbrio, porque este equilíbrio é muito importante para a natureza, mas também para nós. Então, por que é tão importante nós restaurarmos? Porque ecossistemas em equilíbrio e saudáveis permitem também que nós tenhamos a nossa saúde, a nossa própria saúde humana, não é? Uma alimentação saudável, acesso à alimentação, acesso à água limpa. Pode também melhorar a economia, porque temos ecossistemas saudáveis, temos os serviços destes ecossistemas a funcionarem muito melhor, que permitem ter uma economia verde ou azul superior. E a questão de combater ou travar, mitigar as alterações climáticas é um dos grandes problemas que nós temos neste momento, uma das grandes ameaças e que também está muito ligada à perda de biodiversidade que já existe. Então, começando aqui pelas nossas florestas. Cá vamos nós. As florestas são muito importantes para nós, são o pulmão verde do planeta, não é? Falamos muito nisto, dão-nos oxigênio, mas também são zonas onde existe imensa biodiversidade e onde nós também cultivamos muitos dos nossos alimentos. E aquilo que se está a passar com as florestas neste momento, a grande ameaça, é a desflorestação. O que é a desflorestação? É a perda de árvores, de plantas, de flora que existe nestes locais. A flora é essa que tem outra biodiversidade, como a fauna, não é? Como aqui o nosso lobo ibérico, que vocês veem nesta imagem, que são seres que vivem nestes habitats e que são muito, muito importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Em Portugal existe muita desflorestação ligada aos incêndios, que podem ser provocados por eventos climáticos extremos ou estar ligados também à falta de gestão florestal. E esta desflorestação, quando ligada também à produção alimentar, porque muitas vezes nós temos que alterar a flora que existe nestes locais por zonas de produção alimentar, acabamos também por perder alguma diversidade em terra, cerca de 70% ligada à questão da agricultura, da produção alimentar, e também ligada às zonas de regadio, porque precisamos de água para as agriculturas e às vezes também destruímos zonas ribeirinhas, portanto cerca de 50% desta perda de biodiversidade também em água doce. Para vos mostrar aqui um bocadinho o impacto da desflorestação, vou-vos só apresentar um vídeo. Vamos avançar aqui um bocadinho. Portanto, aquilo que vocês podem ver no vídeo são zonas verdes, em 1984, e vamos avançando aqui cerca de 40 anos, e vemos que estas zonas se vão perdendo ao longo deste tempo. Isto são os impactos da desflorestação, seja ela para o nosso consumo, para produzir matéria-prima que nós precisamos, para a construção de casas, por exemplo, está muito associada a esta perda que vocês veem aqui. Vamos só ver mais um exemplo. Aqui, por exemplo, é nos Estados Unidos. Podem ver que temos este manto verde, não é? Esta cobertura verde. E em 2020 temos esta perda significativa. Novamente uma comparação das duas imagens. Isto são os principais impactos visuais da desflorestação. É mais fácil para nós termos um panorama mais visual de tudo. As florestas, como nós falámos, são bastante importantes para a produção de oxigênio e a fotossíntese, que é aquilo que permite dar-nos o oxigênio que nós respiramos e os outros animais também utilizam, não é? Está muito ligada também à retenção de carbono, porque elas absorvem o dióxido de carbono para produzirem o oxigênio. E esta retenção de carbono está muito ligada àquilo que elas conseguem transportar até ao solo nas suas raízes. Portanto, fica retido nas raízes das árvores e das plantas. Se nós conseguirmos restaurar os ecossistemas, vamos ter mais retenção de carbono nestas florestas que nos vão ajudar no combate e a travar as alterações climáticas. Para além disso, é muito importante nós termos sempre o envolvimento da comunidade. Nós na ANPWWF trabalhamos sempre muito com a comunidade, porque são estas comunidades que vivem
maioritariamente destes territórios, como os agricultores, os pastores, por exemplo, e que nos ajudam também a recuperar estas zonas e a valorizar este território para o seu próprio aporte financeiro, não é? Os seus salários, aquilo que tiram da agricultura, mas também a valorizá-lo no âmbito dos serviços do ecossistema no seu todo e com a importância para a natureza e para as pessoas. Para vos darmos um exemplo mais concreto daquilo que nós fazemos no terreno, vamos-vos deixar com um vídeo do Plantar Água, que é um projeto que nós temos neste momento a decorrer na Serra do Caldeirão. Todos os anos, as florestas portuguesas são devastadas por incêndios rurais que representam prejuízos enormes. Uma das regiões mais afetadas é a Serra do Caldeirão, no Algarve. Em apenas 8 anos, ardeu grande parte da serra. Só em 2012 desapareceram cerca de 25 mil hectares de paisagem florestal, empobrecendo as comunidades e toda a vida natural. Para isso, contribuiu o abandono rural, a falta de gestão florestal, as queimadas mal realizadas e os eventos climáticos extremos que aumentam o perigo dos incêndios. A destruição não fica só pela floresta, mas também pela perda do solo, menor quantidade e qualidade da água, perda de habitats e de biodiversidade e perdas nas comunidades. Por isso, vamos plantar água na Serra do Caldeirão, com um projeto que irá repor todo o equilíbrio perdido. Até 2022, 100 hectares das margens da Ribeira da Fopana terão uma floresta renovada, que irá gerar mais e melhor água para todos os usos, mais plantas, vida natural e potenciar novas atividades, diminuindo-se o risco de incêndio e combatendo-se as alterações climáticas. Aumentar a água disponível é ainda mais importante nesta região que sofre de escassez hídrica. Neste projeto estarão envolvidos os proprietários florestais, municípios, escolas e outras entidades locais e regionais. Juntos por um bem que é de todos. Pela Serra do Caldeirão. Nunca em escala de cinza, sempre a cores. Vamos plantar água, um projeto promovido pela INPWWF com o apoio da Coca-Cola Foundation. Então, como viram, plantar água, no fundo plantar árvores, também nos permite reter mais água, não é? Em diversos sítios. E é assim que vamos saltar agora das nossas florestas para os nossos sistemas de água doce. A água, como todos sabem, é um dos bens essenciais para a nossa sobrevivência, e quando falo da nossa sobrevivência estou a falar de biodiversidade no geral, não só do ser humano. E então, quais são aqui as principais ameaças no que diz respeito à água? A maioria está muito ligada à questão como a gestão da água é feita. Muitas vezes não é uma gestão preventiva, devíamos prevenir o aporte de água e a água que nós temos reservada para o nosso consumo, e muitas vezes essa gestão não é feita da melhor forma. E se nós formos olhar para aquilo que está a acontecer nos sistemas de água doce e os usos principais da água, nós podemos observar que 2/3 de toda a água doce em Portugal são utilizados para a agricultura, portanto é para a produção dos nossos alimentos. E esta água, normalmente, que é usada para o nosso consumo, fica retida em barreiras, muito ligadas à agricultura de regadio, e a barragens, que normalmente têm mais água para a produção de energia e para o nosso abastecimento urbano, ou seja, o abastecimento de água que chega às cidades onde nós vivemos. É muito importante também destacar uma coisa relacionada com estes sistemas ribeirinhos, os sistemas de água doce, é que são daqueles que têm a maior perda de biodiversidade, e muitas vezes as pessoas não têm noção disto, mas 84% de perda de biodiversidade está ligada a estes ecossistemas. Então, como é que nós podemos pensar o restauro como uma solução? É sempre muito importante, já dissemos nas florestas, termos o envolvimento e a sensibilização da comunidade, as pessoas perceberem que existem barreiras em alguns sítios que são obsoletas. O que é que isto quer dizer? São barreiras, pequenas barragens, digamos assim, que já não estão a ser utilizadas para os fins que nós pretendíamos, para consumo ou para regadio, já não estão a ser utilizadas. Portanto, o mais importante neste momento, se calhar, seria desmantelar essas barragens, essas pequenas barreiras que existem, porque estão a impedir o fluxo natural dos rios, que é um fluxo muito importante para a biodiversidade e para o equilíbrio dos ecossistemas. É importante também reverter a contaminação.
muitas vezes está ligada a descargas ou ao tipo de contaminantes que são utilizados na agricultura. Recuperar estes ecossistemas através do restauro, e vocês viram Plantar Água, que é um bom exemplo disso, e criar aqui esta ideia de rios sem fronteiras, que está muito ligada a 2 projetos que nós desenvolvemos na WWF, na ANP-WWF, com outros escritórios também a nível internacional. Um deles é o Living European Rivers, que são os rios vivos da Europa, traduzindo assim para português, e o RIR, que é reconectar os rios ibéricos. Vou só mostrar também aqui um videozinho, ele está em inglês, mas eu vou tentar traduzir, ao mesmo tempo ele vai passando. Então, os rios europeus suportam habitats vitais, habitats estes que estão a ser alterados devido a barreiras construídas pelo homem. Remover 732 destas barreiras na União Europeia irá reconectar 11.500 quilómetros de rios e ribeiras, cerca de metade do objetivo de restauro da União Europeia. No entanto, há potencial para ir ainda mais longe, restaurando cerca de 50.000 quilómetros de rios livres na União Europeia. Portanto, estes são os objetivos que nós temos identificados, e se vocês quiserem saber mais, podem também ir a este site e perceber um bocadinho melhor, através dos nossos relatórios e de alguns materiais que nós temos disponíveis, o trabalho que nós estamos a fazer neste sentido. Portanto, como vos disse há pouco, os rios levam-nos aos oceanos, não é? E é para aí que vamos saltar agora nessa viagem. Estamos quase a terminar a nossa viagem nos oceanos. Então, porque é que os oceanos são vitais? Falámos do nosso pulmão verde, agora vamos falar do nosso pulmão azul. Esta mancha verde que vocês veem na imagem é um upwelling de fitoplâncton, isto é um termo assim um bocadinho técnico, podemos dizer também afloramento, por exemplo. No fundo são microalgas que nós não conseguimos ver sem utilizarmos o microscópio, mas quando existem estes blooms, também é outra palavra que nós podemos usar para designar esta mancha verde que vocês veem, como são muitas e estão muito juntas, a ver esta mancha verde. E estas microalgas dão-nos cerca de 50% do oxigênio que nós respiramos no planeta inteiro. Portanto, são muito, muito, muito importantes, e o oceano é muito importante, para além de tudo o resto que nos dá como alimento, tal como as florestas e os rios, é muito importante nesta parte. O que é que se passa aqui com o nosso oceano, relativamente à degradação de habitats? Existem muitas outras ameaças, mas é nesta que nós nos vamos focar hoje, por causa do restauro. Então, a degradação de habitats, quando nós pensamos nas pradarias marinhas, que é aqui o habitat do cavalo marinho, um animal que existe nas nossas águas, um peixe muito especial, cerca de 1/3 da cobertura de pradarias marinhas já desapareceu. Isto é um impacto muito grande. E o nível de desflorestação que acontece nestas zonas é 3 vezes superior, neste caso ligado a florestas de mangais, que são florestas muito conhecidas no Brasil, que têm assim, umas raízes muito grandes. Se vocês forem explorar, conseguem logo perceber o que são. Não existem em Portugal, mas existem nestas zonas. Em Portugal, o que nós temos mais são estas pradarias marinhas, onde temos esta espécie emblemática. E existem cerca de 14.000 hectares de pradarias marinhas em Portugal. E estas zonas, estes habitats muito específicos do oceano, são capazes de contribuir para a retenção de carbono em 40 vezes mais do que as florestas, por exemplo. Portanto, são habitats que muitas vezes nós não conseguimos ver. É mais fácil para nós termos percepção da desflorestação que existe em terra, não é? Porque é algo muito mais visual, mas debaixo de água é muito mais difícil para nós explorarmos e percebermos o que é que está a acontecer, mas isto já está a acontecer. Então, como é que nós podemos pensar no restauro? Temos aqui 2 formas de restauro. Podemos pensar no restauro passivo e ativo, são os termos científicos que nós costumamos utilizar. O restauro ativo é, por exemplo, aquilo que se faz nas florestas e nos rios, não é? Que estamos a plantar árvores no terreno. Já começam a existir alguns projetos em oceanos, mas como vocês podem imaginar, o oceano não tem barreiras, é muito, muito dinâmico e é muito difícil nós também conseguirmos realizar este restauro. Envolve muita tecnologia, muita ciência, muita investigação. Então temos também outra forma, e também trabalhamos nisso na ANP-WWF, que é o restauro passivo mais ligado à gestão e monitorização de áreas marinhas protegidas. Também existem as áreas protegidas em terra, também temos em mar. E como é que nós fazemos isto? Podemos influenciar políticos, autoridades, trabalhar em conjunto com as comunidades para exigirmos uma gestão e uma monitorização mais eficiente e adaptativa destas áreas.
Como vos disse, é envolver as comunidades sempre, pensar nesta questão de termos áreas protegidas nos oceanos que nos permitam recuperar o ecossistema, ou seja, se nós protegermos uma área e não extrairmos nada dessa área, se não formos pescar, se não mergulharmos nessa zona, por exemplo, se for mesmo uma área em que não há qualquer tipo de atividades, o ecossistema acaba por se recuperar sozinho e permite até enriquecer tudo o que está à sua volta. Portanto, estas áreas são mesmo muito importantes. Para além disso, temos esta questão também do sequestro de carbono, que vai influenciar as alterações climáticas que elas estão a existir, vai combater, vai mitigar e vai ser muito importante para nós. Se vocês tiverem interesse em explorar um bocadinho melhor aquilo que nós estamos a fazer nos nossos projetos, convido-vos a visitar as nossas redes sociais, o João também já vos vai falar um bocadinho melhor sobre isso, e podem explorar o Museu de Extinção Marinha, que é aquele museu que nós não queremos que exista, e o projeto Biodivam, que nós temos também no terreno, ligado a esta questão das áreas marinhas protegidas. Só para terminar, antes de passar a palavra ao João, lembrem-se que, neste momento, é importante travar a perda de biodiversidade, e todos nós podemos fazer isso até através do nosso consumo, por exemplo, consumirmos menos e melhor, e sermos mais ativos e exigirmos mais envolvimento, exigirmos uma política. Todos nós podemos ser ativos e fazer ativismo de diferentes formas. O ativismo é feito de várias formas. Pode ser feito sentado no computador, pode ser feito a ir para a rua com cartazes, ou pode ser feito a mudar o nosso consumo e a defender os nossos ideais. Portanto, se vocês mudarem algo naquilo que já fazem hoje em dia, já é uma grande mudança. Vou passar a palavra ao João. E como é que vocês nos podem apoiar à NPWWF? Temos, por exemplo, aqui este QR Code, onde vocês podem fazer donativos que são usados para os nossos projetos de conservação. Estes donativos são muito importantes para nós conseguirmos continuar a progredir na defesa do planeta. Podem também juntar-se a nós no dia 26 de março, na Hora do Planeta. Podem fazer a vossa inscrição. O link está no nosso Instagram, Facebook e Twitter, e podem juntar-se a nós no dia 26 para o apagão que vai ser realizado, e podem ver aí em baixo o @WWF Portugal, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn, e fiquem mais atentos aos nossos projetos, e agradecemos todo o tempo que vocês passaram aqui a ouvir-nos falar um pouco sobre restauro ecológico. Obrigada, juntem-se a nós dia 26.